Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 36. Lucas 10, 25 ao 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, pois nela repousa o cerne do Evangelho de Jesus, que é a misericórdia dada por Deus e designada para os seus seguidores. O Senhor Deus eterno demonstrou a sua misericórdia ao salvar o homem pecador, não levando em conta as suas obras más, perdoando-nos os pecados e nos dando como resgate a morte vicária e salvífica de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é a maior demonstração de misericórdia que temos, o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nesse texto, após o Senhor Jesus dar ordem aos seus discípulos para pregarem, aqui está o relato sobre a missão dos 70, após eles regressarem contando que os sinais que o Senhor Jesus lhes havia prometido que seriam realizados, foram realizados, enfermos foram curados, pessoas foram salvas, o Evangelho foi pregado, e no meio desse relato do evangelista aparece alguém que era um seguidor da lei, um intérprete da lei do ponto de vista rabínico judaico, e tentando pegar Jesus em alguma contradição, chega a ele e faz a célebre pergunta: O que farei para herdar a vida eterna? Começa ele com a pergunta de maneira muito equivocada, porque dá a entender que a vida eterna se conquista com boas obras, ou que depende de nós e não é uma ação direta de Deus sobre a vida do homem. Isso é um equívoco, uma interpretação completamente equivocada, porque Deus salva o seu povo mediante a sua graça. No entanto, Jesus vai até aquele intérprete da lei e diz: Bom, qual é o principal mandamento? Em que repousa toda a lei de Deus? E aí você vai encontrar isso no versículo de número 27, quando aquele homem responde o que a lei dizia: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma junção de 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto é o texto que se encontra
em Levítico, capítulo 19, versículo 18, quando o Senhor nos diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é uma junção desse texto com o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nessa junção desses dois textos, esse intérprete da lei coloca bem claro para o Senhor Jesus qual era o principal da lei, qual era o objetivo principal da vida e da esperança em Deus por meio da lei que foi dada por Deus e através de Moisés. Mas aqui nesse texto, esse homem não parecia muito bem entender, ou ao menos com a intenção verdadeira, qual era o cerne dessa vivência da lei. Porque ele, de maneira argilosa, com o intuito de pegar Jesus em contradição, pergunta: quem é o meu próximo? Porque na mentalidade do judeu, o próximo era apenas aqueles que faziam parte da comunidade de Israel. O próximo, na mentalidade do judeu, nesse contexto, era alguém que tinha uma vida semelhante à dele, que seguia as mesmas tradições e vivia sobre os mesmos padrões éticos e morais e étnicos também. Jesus então deixa para aquele homem essa parábola com a intenção de mostrar que o próximo era aquele que usava de misericórdia ou aquele que necessitava de misericórdia. Porque o grande equívoco que muitas pessoas têm é achar que nós devemos viver numa redoma religiosa, numa redoma étnica, numa redoma cultural e nos esquecermos de que a misericórdia de Deus, ela é para ser declarada e praticada a todos os seres humanos. Então Jesus pega a maior divisão étnica que havia no contexto histórico desse texto, que era a divisão entre os samaritanos e os judeus, e mostra para aquele homem como essa prática da proximidade deveria ser aplicada na vida. Se não, vejamos o texto. O texto vai dizer que houve um homem que, de caminho para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. Se ele vinha de Jerusalém, esse homem era um judeu. Se ele vinha de Jerusalém, provavelmente nessa parábola, não podemos afirmar categoricamente, mas tratando-se de uma parábola, e o homem vinha de Jerusalém para Jericó, provavelmente era um judeu. Então esse homem judeu caiu nas mãos de salteadores, apanhou e ficou semi-morto, à beira da morte, jogado no caminho. E nesse interim de tempo, passaram por esse homem, em primeiro lugar, um sacerdote. E esse sacerdote agiu com total indiferença, não se compadeceu dele, mesmo sendo alguém que pregava os princípios norteadores da lei de Deus, que era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele passou de largo, não deu importância àquele homem que estava à beira da estrada, semi-morto. Depois passou um levita, um outro servo do templo e dos ritos religiosos, e também passou de largo, dando a entender e subentendendo pelo texto que não adianta nós estarmos envolvidos com práticas religiosas, com práticas litúrgicas, com práticas estereotipadas do cristianismo, se não olharmos para o próximo, para aquele que precisa de nós, com misericórdia. E depois passa o samaritano, aquele homem que não tinha e não gozava da comunidade de Israel o devido apreço, a devida compreensão. Os samaritanos eram um povo de religião multifacetada, era um povo misto, era um povo que não era puramente seguidor da lei de Deus. De fato, eram gentios e ainda partilhavam de algumas ideias dos judeus, guardavam a Torá, guardavam o Pentateuco, mas rejeitavam outros livros, tinham um culto que não era um culto 100% conforme estipulado, instituído por Deus no Antigo Testamento. Então, além da miscigenação étnica, ainda havia essa diferença de culto e de religião. Então, os samaritanos eram vistos pelos judeus com muito desprezo.
Mas Jesus usa esse símbolo de desprezo para mostrar que aquele samaritano foi próximo daquele judeu assaltado no momento que ele mais precisou. E aí então, ao falar essa parábola, Jesus então mostra para aquele homem que de fato o próximo é aquele que precisava dele. É aquele que necessitava da sua ajuda. Era aquele que Deus colocaria no seu caminho para ser ajudado por ele. E aí então ele termina dizendo: você entendeu o propósito da parábola, porque ele respondeu corretamente. Então faça da mesma forma. Então não adianta nós apenas ouvirmos e falarmos, temos que praticar a misericórdia que Deus demonstrou por nós no Calvário, no sacrifício de Cristo, e aplicarmos essa misericórdia àqueles a quem Deus colocar em nosso caminho, aos assaltados e espancados pela vida, aos sofredores, aqueles que estão padecendo, que estão fracos e caídos espiritualmente. É nesse momento que devemos usar da misericórdia que Deus nos concedeu por meio de Cristo. E aqui nós observamos nesse texto 3 comportamentos do ser humano, 2 reprovados, 2 reprováveis e 1 que deve ser vivido, que deve ser praticado. O primeiro comportamento é o comportamento dos assaltantes, dos salteadores, porque existem muitas pessoas que vivem de furtos, que vivem de roubos, e aqui está destacando o assalto. Porém, quando falamos de furto, falamos de roubo, podemos ampliar aqui. O roubo mediante o convencimento, mediante a fraude, mediante a indução errada, mediante o ensino errado. Nós não podemos compactuar com aqueles que roubam, seja por meio do assalto, mão armada, do furto, seja por meio da imposição ou por meio da indução com a pregação falsa do Evangelho, arrecadando dinheiro das pessoas. Nós não podemos ser roubadores, não podemos roubar a paz do próximo, não podemos roubar a alegria do próximo por meio de atitudes erradas, enganosas e fraudulentas. Não sejamos como esses ladrões. O segundo comportamento é o comportamento do sacerdote e do levita. Nós não podemos ser como esses homens que viviam meramente na vida externa da religião, na prática estereotipada da fé. Não podemos compactuar com uma vida cristã que está fundamentada apenas nos ritos religiosos externos, aonde eu e você somos crentes, vamos à igreja, cantamos os louvores de Deus, lemos a Bíblia, oramos às vezes até com palavras versadas e bonitas, mas no entanto nosso coração está longe da misericórdia, olhamos para o próximo com indiferença. A dor, uma frase que muito me chamou a atenção há um tempo atrás, eu acho ela muito importante para ser refletida, é: se a dor do meu próximo não me incomoda, a minha doença é pior do que a dele. Por isso que eu e você não podemos viver uma vida cristã apenas na religião estereotipada, da boca para fora, de práticas religiosas, litúrgicas. Eu não faço isso, eu não escuto tal tipo de música, eu não como tal tipo de comida, não bebo tal tipo de bebida. Tudo bem, mas qual é a prática da misericórdia que você tem? Você visita o enfermo, você ajuda o necessitado, você ama aquela pessoa independente do jeito que ela é? Você consegue perdoar? No Facebook, essa semana, um amigo pessoal colocou uma postagem dizendo que se você pratica o bem com medo de uma punição futura, no caso do cristianismo, o inferno, isso não é virtude. E eu escrevi embaixo: concordo em número, gênero e grau. Porque cristãos autênticos não procuram a piedade com medo do inferno. Não procuram a piedade com medo de serem lançados no inferno, até porque, para aqueles que encontraram Cristo de verdade em seu coração, o inferno é algo que não lhes assusta. Eu fico pensando em muitos cristãos aí que vivem com pavor de inferno, de perder a sua salvação. Esse já é o inferno existencial da vida desse cristão. Porque se Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e logo depois ele vai dizer que aquele que foi a ele jamais será rejeitado, eu não tenho nenhum medo do inferno, porque eu sei que eu não sou filho do inferno.
mas fui escolhido por Cristo, por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, para a glória, porque aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então aquele que está em Cristo já está em estado de glória, e se algum cristão faz alguma prática correta com medo do inferno, esse cristão ainda não entendeu o Evangelho, ainda não se encontrou com o Cristo da cruz, que morreu eficazmente para livrá-lo da condenação. Nós não podemos olhar para as práticas religiosas como se elas fossem um fim em si mesma, como se bastássemos viver uma vida cristã apenas da prática religiosa externa. E a terceira característica do ser humano, que deve ser imitada e praticada, é a misericórdia. É olhar para todo aquele que precisa de mim como sendo o meu próximo, independente de fazer parte do meu círculo religioso, independente de fazer parte do meu círculo de amigos, eu devo olhar para aquele que precisa como sendo meu irmão e ajudá-lo naquele momento de necessidade. Que nós venhamos a viver a prática desta parábola e aprender a lição importante dada pelo Senhor Jesus acerca disso, conforme nós encontramos em Lucas. Aliás, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa afirmação acerca da misericórdia, Mateus 9:13, Mateus 12:7, uma referência ao que o profeta Oséias disse no capítulo 6 e no versículo 6 do seu livro. O Senhor eterno sempre declarou: misericórdia quero e não sacrifício. Deus tem mais prazer que nós tenhamos a prática da misericórdia e vivamos a experiência real de sermos quem somos diante de Deus por meio de Cristo, do que qualquer sacrifício religioso externo. Que aprendamos com essa parábola e que sejamos mais misericordiosos a cada dia, como Jesus era, como Jesus é, porque Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.